de capacidade, de volume, 6 metros de diâmetro, acho que 6 e um pouquinho, não me lembro bem, 32 metros de altura. Então, quando foi lançada essa nova solução em estacas metálicas, né, com 20 metros de profundidade, foi feita a construção, foi feito o enchimento, né, tudo ok, o reservatório lá com a sua capacidade plena. E aí, com o passar do tempo, né, alguns meses depois, se verificou que o reservatório estava inclinado. Existia um desaprumo no reservatório. Quando se mediu esse desaprumo, já estava em 65 centímetros. Aquela diferença, né, da vertical para a horizontal. Então, é muita coisa, né? Então, esvazia logo o reservatório para diminuir o peso, diminuir aí essa velocidade de inclinação. E aí a nossa empresa foi chamada para fazer esse reforço. O desafio era fazer uma solução segura, antes de tudo, né? Execuível, mas econômica, porque a prefeitura já não tinha mais recurso assim, né? Já tinha tido o prejuízo do primeiro, né? O prejuízo com as estacas metálicas caríssimas, e aí ela queria resolver o problema. Então a gente projetou estacas escavadas de pequeno diâmetro, que a gente chama de estacas rotativas injetadas. Na apresentação eu vou detalhar essa execução dessas estacas. E em cada pá das estacas metálicas, nós lançamos 3 estacas rotativas, 2 trabalhando a compressão e 1 trabalhando a tração. Então, eu tinha 3 estacas rotativas em cada pilar, né, do reservatório. Foi feito um novo bloco de coroamento, uma nova viga abraçando ali toda a estrutura, uma viga circular de enrijecimento, né? E com isso, a gente foi recuperando a verticalidade desse reservatório, sem precisar utilizar um macaque hidráulico, por exemplo, né, para macaquear, que é muito comum nesses casos de tentar recuperar a verticalidade, né? A gente não usou macaque hidráulico, só fazendo um estudo, uma execução de cortar essas estacas metálicas e o peso do reservatório e se apoiando aos poucos nas novas fundações. Então foi uma solução bem interessante e bem engenhosa, que na palestra eu vou dar detalhes desse projeto, dessa execução, desses cálculos aí envolvidos. E para finalizar, eu não poderia deixar de falar de patologia das fundações sem citar o caso do Pinheiro, bairro do Pinheiro, aqui em Maceió, onde várias estruturas, obras de pequeno porte, residências, prédios, apresentaram patologias, fissuras, trincas, rachaduras, né? Principalmente de 2018 para os dias atuais. Mas esse caso que eu trouxe, né, para vocês é de uma residência onde a gente começou a acompanhar o que ocorria nessa residência desde 2011. Uma residência, pavimento ali térreo, residência padrão, estrutura simples, um terreno 15 por 30, tudo normal. E em 2012 surgiram as fissuras, né, nas paredes, umas fissuras que não tinham a justificativa. Nós fomos chamados para verificar lá, procuramos vazamento, não havia nenhum vazamento, a gente já pensa em alguma saturação ali do solo, mas não havia saturamento. E fizemos uma análise ali das fundações, a fundação simples também, em pedra argamassada. Então, a solução foi aumentar a largura dessa fundação em pedra argamassada, só para diminuir ali a pressão no solo e tentar ali, né, com essa solução simples, cessar aquelas fissuras que, mesmo a gente dando essa solução, ficou uma interrogação, porque não se justificava aquela estrutura simples surgir várias fissuras de repente. E daí, isso foi em 2012, em 2015, essas fissuras voltaram com força total, né? Já tinham trincas pela casa, né? Rachaduras,
Então, no ano seguinte, 2016, foi feito um reforço mais robusto, em tubulão a céu aberto, tubulão abraçando a fundação existente. Esses tubulões tinham 6 metros, 6,5 metros de comprimento, né? Então, foi um reforço bastante trabalhoso, né? Mas foi feito segundo o que manda a boa engenharia. E nessa época, pessoal, foram feitas também sondagens, porque existia uma grande incógnita ali, né? Por que aquela casa estava voltando a fissurar, a trincar. E as sondagens, 3 furos de sondagem. As sondagens mostraram excelente solo nos primeiros metros. Um solo que apresentava ali uma pressão admissível suficiente para suportar um prédio de 3, 4 pavimentos, por exemplo, tranquilamente. E aquela casa, uma estrutura leve, estava oferecendo aqueles problemas todos para um terreno de uma resistência muito boa. Então, a gente fez essa solução em tubulão, certo? E para o nosso desafio maior, essa casa voltou a trincar, né, a fissurar. Em 2017 foram feitos os últimos reforços, agora em estaca escavada manual, né, de 6 metros de comprimento, 20 centímetros de diâmetro, em pontos diferentes daqueles que foram lançados os tubulões. Hoje, com a visão geral da problemática, não só do bairro do Pinheiro, como do bairro do Mutange, do Bebedouro, em Maceió, nós temos uma explicação para esse fenômeno, para o que ocorreu nessa residência, né? Porque todos os reforços de fundações foram feitos para cessar, para acabar aquelas patologias, e tivemos insucesso. Na verdade é essa, insucesso, mas devido a uma causa bem maior, bem mais complexa, que eu vou detalhar também na minha palestra. Então fica o convite para vocês, eu aguardo vocês no ENER, Norte e Nordeste, né? Tenho certeza que será um evento muito bom, que será um sucesso. Assim que possível, a organização vai marcar uma nova data e eu conto com vocês. Até breve.